Bom dia! O tema do vídeo hoje vai ser estrelas fixas nos signos cardinais. Então, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Estrelas fixas é uma parte assim, da astrologia que você não vê tanto, né? Se falando disso na internet. Eu não lembro como eu descobri essa parte, mas eu lembro que eu descobri como ver, né, no mapa astral num site chamado Dharma Astrologia. Então eu vou deixar nos comentários aqui o site para vocês conseguirem ver, tá? Então aqui, se você tiver ela nas casas, né, casa 1, casa 7, casa 4 e casa 10, e também aspectos com esses signos e planetas também, então Marte, Vênus, Lua e Saturno. Mas como eu sempre falo, né? Se você sintonizou aqui, quer ver porque é o seu signo e você não sabe das estrelas fixas, tá tudo bem, tá? É só um tema que eu coloquei aqui. Eu vou utilizar aqui o oráculo mágico das runas. Mas no Google se acha bastante conteúdo sobre isso, tá? Então se você olhar o seu mapa astral e você ver suas estrelas fixas, você vai achar bastante conteúdo sobre o que ela significa ali na sua vida. Então primeiro aqui eu vou tirar as cartas para ver como é que tá a situação de vocês, a energia, ver do que se trata a tiragem. E depois pedir um aconselhamento aqui dos mentores da espiritualidade. Aqui logo de cara já me fala sobre um novo início. Vocês estão entrando numa energia mais de empoderamento, autossuficiência e poder pessoal. Tá vendo aqui um momento de elevação da sua energia, da sua vibração e desse senso de valor, de amor próprio e de merecimento mesmo, desse eu mereço, eu sou valoroso, valorosa, eu realmente tenho valor, eu mereço coisas boas na vida, eu mereço ser bem recompensado, eu mereço ser respeitado, respeitada. Aqui vocês podem ter passado por muitas situações de injustiças, de talvez maus tratos, de desvalorização das outras pessoas para com vocês. Mas, né, como nós sabemos, o externo é o reflexo do interno, né? Nós estamos cansados de ouvir isso. Então, a sua energia para com você não estava legal. O que você sentia sobre você não estava legal. E você conseguiu passar por isso, transformar isso. Toda a questão de você achar que você não merecia, você conseguiu transformar. Então agora as coisas externas vão se mostrar para você de uma forma diferente. Você vai, de fato, atrair mais situações que te respeitem, pessoas que te respeitem, que te valorizem. De alguma forma que você conseguiu fazer essa limpeza, essa transformação na sua vida. E tem a presença bem forte aqui de uma energia yang, sabe? Um chakra básico. Nas leituras passadas eu falei bastante sobre isso. Saíram alguns grupos que precisavam fazer esse tipo de limpeza. Então aqui o grupo ele já fez essa limpeza. Você já está, mesmo que você ainda esteja fazendo, você já está finalizando. O seu yang ele já está bem forte. O seu poder pessoal já está bem forte aqui. Eu tô sentindo uma energia mais séria, mais focada. Às vezes é até um pouco difícil, assim, me concentrar na energia um pouco mais fluida. Vocês estão bem, assim,
passando por um momento de estarem bem vinculados à matéria. E vocês podem até estar passando por alguma dificuldade, por exemplo, para quem já tem a mediunidade mais aflorada, às vezes de sintonizar algumas coisas, porque você está equilibrando essa parte de estar ancorado na matéria e conseguir acessar o campo espiritual da mesma forma. Porque assim, quando estamos com um aterramento baixo, é mais fácil acessar o campo espiritual. Então, a nossa mediunidade fica bem aflorada, né? Mas aí o nosso campo material aqui fica precário. Então, vocês estão ajustando essa parte do campo material. E aí, terminando de ancorar isso, vai facilitar para você sintonizar de novo com essa parte mais... não é esotérico o nome, seria energética, espiritual mesmo. Às vezes, quando a gente está mais assim na matéria, fica mais difícil ouvir a nossa intuição. É isso assim que eu estou entendendo aqui. E você talvez esteja se sentindo um pouco perdido, assim, porque antes você ouvia muito a sua intuição. E agora que você está mais ancorado na matéria, isso está te deixando um pouco desnorteado. Porque você vai ter que aprender a ouvir a sua intuição não só agora com a sua mente, mas também com o seu corpo. É algo nesse sentido aqui, de integrar tudo. Corpo, mente, espírito e matéria. É uma coisa bem profunda aqui. Que pode estar causando uma certa confusão aqui para vocês. E tem uma energia, assim... Tem uma energia um pouco pesada, mas... Eu vou tentar entender melhor o que é essa energia aqui, tá? Peraí. Porque é um peso nos ombros. Aqui para vocês eu acho que ainda falta... O que falta aqui é vocês soltarem o peso que vocês carregam há muito tempo e vocês não conseguem soltar. Pesos emocionais, psicológicos, pesos que são seus, pesos que são da sua família, pesos que são da sua ancestralidade, pesos que são de outras pessoas que você foi carregando. De alguma forma você entendeu que aquilo era seu e você segurou para você. E agora você está nesse momento de soltar. Para você poder estar aqui ancorado na matéria, mas de uma forma leve, porque ainda está muito pesado. Aqui existe ainda uma culpa em prosperar, tá? Um desses grandes pesos é isso, tá? Você tá sentindo que a sua vida tá mudando, que você tá ganhando mais dinheiro, ou que existe essa possibilidade no seu campo. A energia de prosperidade, ela está chegando para você, mas ainda existe uma culpa em você por prosperar. Por aquela questão assim de não posso prosperar mais do que meus pais, do que meus ancestrais, do que as pessoas que eu amo, sei lá, do que meu namorado, do que minha namorada, enfim. Os homens não têm tanto isso, mas as mulheres têm muito isso, né? Esse medo de prosperar e não arranjar um homem, né? Que tem muito dessa coisa ainda, de que se a mulher ganhar mais dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Mas é muito mais assim pela família, tá? É engraçado porque a gente prosperando, nós podemos ajudar mais a nossa família, se for da nossa vontade, né? Se for algo realmente divino, não carregando o peso do outro. Mas, ao mesmo tempo, existe essa culpa de prosperar, porque os antepassados não prosperaram. E acaba que, assim, é compreensível, mas acaba sendo uma coisa sem sentido. Porque, assim, se você fosse seu ancestral, você ia querer que sua família prosperasse, né? Claro que você, não dá pra... não dá pra saber, na verdade, porque você pode ter tido um ancestral ruim, né? Que não queria que a família prosperasse. Pode haver isso também nas famílias, né? Ter raiva da família, enfim. Mas de uma forma geral, né? Uma alma que já está, né, em evolução ali vai querer que a família prospere. Eu tô sentindo uma certa dificuldade para falar também.
Tô falando meio pausado, tá meio pesado, o peito tá meio pesado. E eu acho que vocês estão precisando se expressar, tá? Mesmo que não seja... Aqui pode ser com um amigo, pode ser sim conversar com um amigo, não necessariamente um psicólogo. Em jogos passados saiu bastante questão de conversar com um terapeuta mesmo. Mas aqui vocês estão precisando se abrir. Conversar com Deus, conversar, sei lá, com seu animal de estimação, conversar com seus amigos, escrever num caderno para tirar esse peso de você e se liberar da culpa, que você tem que se liberar da culpa. Exercícios de conversar consigo mesmo, sabe? De falar que se libera da culpa, que se perdoa, que tá tudo bem prosperar, que você se ama, esse tipo de coisa que pode te ajudar. Para você não bloquear o seu caminho, senão você vai entrar num ciclo de autossabotagem. Porque aí, quando você tiver para prosperar, você acaba acontecendo alguma coisa, você acaba falando, fazendo alguma coisa para te tirar do caminho da prosperidade, da luz. Porque é por causa dessa culpa que te puxa para um outro lado. E aqui tem muito a ver com o pai, lado paterno aqui principalmente. E tem alguma coisa a ver com segredos aqui. Tem alguma coisa de segredo de família, segredos de vidas passadas. Talvez que você nem tenha noção que você sabe, mas tem alguma coisa de segredo aqui. Talvez você saiba alguma coisa, né? Você que está me ouvindo, você saiba que segredo é esse que eu estou falando. E talvez você tenha que se liberar disso. Talvez você tenha feito alguma coisa, talvez você passou alguma coisa. Talvez alguém fez alguma coisa com você e você não teve coragem de contar para o mundo, né? Contar para as pessoas que você passou por aquilo, que você sofreu tal coisa, que foi difícil para você. E aqui pede para você tirar esse peso. Para algumas pessoas, né, que passaram questões de abuso, de traumas aqui, que nunca contou para ninguém, que não conseguiu se livrar disso. Pede para que você se livre disso, porque isso está sendo um peso e está te impedindo de prosperar. E de ser feliz e uma pessoa mais leve aqui. Questões de rancor também inconsciente aqui, tá? Com a família. Pode ter sido até questão de pobreza também, tá? Uma questão inconsciente, assim, de ter nascido numa família pobre e de forma inconsciente ficar com raiva disso. E aí se livrar disso, tá? Fazer esse trabalho de liberação. Culpa por gostar da riqueza também aqui, tá? Talvez você tenha nascido numa família que não valorizava tanto questão financeira e te fez sentir culpada por isso de alguma forma. De qualquer forma, aqui é muito questão financeira, o jogo de vocês. E questão aqui de infância, né? Igual eu tô falando assim, crenças, abusos, coisas que aconteceram lá e que estão extravando de alguma forma. Figuras de autoridade que colocaram crenças sobre finanças e prosperidade em você aqui, que agora você tem que achar quais são essas crenças para você tirar de você, finalizar isso. É como se assim, o teu Yang estivesse passando por um momento de iluminação. Então tudo que tem a ver com matéria, tudo que tem a ver com energia Yang, de força, de vitalidade, de prosperidade, está passando por uma renovação, por uma transformação. Então você tem que soltar o que falta ainda para conseguir seguir em frente. E deixar a sua energia Yang mais forte, mais potente aqui. Para algumas pessoas aqui, questões de relacionamento também estão em alta aqui. Vocês estão curando uma parte sua que tem a ver com relacionamento. Não está sendo fácil, não parece que já está super fluido, não parece isso para mim. Parece que ainda está bem pesado, mas que vocês estão bem resilientes com isso. Vocês não estão com medo, vocês estão encarando, assim. Algumas coisas ainda faltam serem vistas, mas não vejo que vocês estão fugindo disso. E a raiz aqui tem muito a ver com a mãe, com o seu relacionamento com a sua mãe.
Então busca entender como foi o seu relacionamento com a sua mãe para te ajudar a desbloquear a sua vida aqui amorosa. Para algumas pessoas aqui, o pai era ausente em casa, o pai foi embora, ou ele estava dentro de casa e foi bem ausente também. E isso causou também uma sensação aqui de você ter que ser forte sozinho, de ter que se virar sozinho. De alguma forma você entendeu que o seu pai não estava ali para você não tinha aquela estrutura, e você precisou ser uma pessoa forte sem ele, sem essa figura Yang. E talvez por isso seja tão difícil para você agora, essa questão material, de finanças, de relacionamento, com essa parte mais... Até essa questão, sabe, dessa área que começa com S e termina com O, que não pode falar aqui no YouTube, né? O teu relacionamento com o teu pai aqui te atrapalhou nessa parte. É natural, né? É assim pra todo mundo. Mas você buscar entender como foi, vai te ajudar. Porque faltou a sua concepção do que seria uma energia masculina boa, não era o que você tinha dentro de casa. É como se fosse alguma coisa assim. E talvez haja uma culpa também nisso de ter uma energia Yang mais bem desenvolvida do que o seu pai tinha. E você está se bloqueando para você não ser, entre aspas, melhor do que ele. E tem uma mágoa da mãe aqui, energia da mãe aqui também, tá? Na parte amorosa. Então aqui você tem que se resolver internamente com o teu pai e com a tua mãe, e com essa culpa por prosperar, para a tua vida poder seguir em frente. E falar a tua verdade, assim. Às vezes você se travou para não ser melhor do que ninguém, porque você não queria magoar as pessoas. Você não queria ser um incômodo. Você entendeu que estava errado ser como você era. E você sempre teve uma energia de prosperidade muito forte, muito abundante. E de alguma forma você bloqueou isso em você para você não ser diferente de todo mundo, não ser melhor do que as outras pessoas, não desagradar o teu pai, não desagradar a tua mãe. Você pode ter escutado muita crítica, muita reprovação aqui, por questões de dinheiro, financeiro. E também existe uma energia aqui de... a forma que você quer se relacionar com o mundo, com as pessoas, é diferente da forma que você aprendeu em casa com a tua mãe e com o teu pai. E de alguma forma também eles fizeram você se sentir culpada por isso. Ou não é que eles fizeram de propósito, tá? É que na sua infância você foi entendendo a dinâmica dessa forma que hoje você entende que você não pode se relacionar da forma que você quer. Você não pode ser próspero da forma que você quer. Porque senão você vai desagradar. Pra mãe é mais desagradar a mãe. Pro pai é mais sentir culpa por desenvolver melhor do que o pai na vida financeira. Você não quer se sentir mais forte do que o teu pai. Você tem esse negócio assim, tem que ser menos. Não posso ser maior do que o meu pai. E não que você vá ser maior do que o teu pai. Porque, né, nessa questão de constelação familiar, enfim, o pai ele é maior. Mas você sente que se você tiver mais prosperidade que o teu pai, você vai passar por cima dele. Você vai ser maior que ele. Isso tá te bloqueando aqui. E com a tua mãe é questão de mágoa. Bem forte. E aqui tem uma questão de justiça, né? Eu acho que eu falei isso no começo, acontecendo na sua vida. Mas é uma justiça que é meio que os mentores estão te ajudando, a espiritualidade está te ajudando, mas é meio que você fazendo, sabe? Você pegando você mesmo pela sua mãe falando agora nós vamos prosperar, agora nós vamos, nós temos que ir. É uma justiça meio que feita pelas próprias mãos, não, agora eu tenho que ir, agora eu tenho que fazer, não dá mais pra gente adiar. A gente precisa seguir em frente, fazer dinheiro, prosperar, ter as nossas coisas, ter a nossa casa, sabe? Ter a nossa segurança, agora não dá mais. E o seu sistema de crença e a sua criança interior, a sua adolescente interior e você no inteiro, a sua psique pode estar sofrendo um colapso. Então você quer avançar e você não consegue, você quer avançar e você não consegue. Então aí é achar quais são as crenças e essa chave que eu já dei aqui pra vocês. Todas essas chaves aqui que eu dei pra vocês. Tá? Agora eu vou tirar uma orientação aqui da espiritualidade pra vocês.
o autorrespeito de vocês por vocês mesmos também cresceu bastante, tá? Então, naturalmente, acredito que isso vai se mostrar. Mas é sempre bom explicar que, assim, nem sempre tudo vai ficar mil maravilhas de começo. Porque, primeiro, o que tá ruim tem que sair. Então, você pode estar atraindo várias situações de conflitos para poder solucionar. E aí tá parecendo que você tá retrocedendo ou que tá com algum problema. Mas é só porque o que tá te atrapalhando tá aparecendo para você solucionar e seguir em frente. Então não tem problema nenhum. Você está no caminho certo. É só ir solucionando tudo que tá aparecendo. E como vocês estão com uma energia ainda mais forte, nem sempre vocês vão conseguir fazer isso da forma mais branda e pacífica possível, tá? Vocês podem estar passando por um momento de irritabilidade, de falta de paciência aqui também. Então, ter noção disso já te ajuda a tomar uma decisão. Porque, assim, quanto mais você se respeita, menos você aceita desrespeito das outras pessoas. Não necessariamente você tem que ir lá brigar com alguém, mas às vezes você vai ter que se expressar sobre isso. Então, assim, não é que é pra você escolher a briga, a guerra, esse tipo de coisa. Mas nem sempre vai dar pra você só ficar quieto. Em algum momento pode ser possível sim, tá? Porque conforme nós vamos evoluindo, a nossa energia vai ficando mais branda e nós vamos parando de atrair esse tipo de situação. Então, assim, acaba que nem atrai mais esse tipo de coisa, né? Você vai evoluindo, sua energia vai evoluindo, mas você ainda está no processo. Então, quando eu digo que você às vezes vai ter que se expressar, é porque ainda pode ser necessário. Nem sempre dá, assim, às vezes a gente ainda não está naquele estágio de só conseguir fazer uma oração e ficar em paz. Vocês podem ter sido pessoas que, assim, foram muito... se prenderam muito de falar, muito quietas, de aceitar muito as coisas. E aí vem esse boom, que às vezes é até de raiva, para te libertar disso. E aí depois que você limpa isso, você consegue ter uma energia mais branda e talvez até relevar mais as coisas que vocês não estão conseguindo relevar agora. Mas faz parte do processo. Vir esse boom de raiva, de estresse, para você ver que você ainda está com essa vibração, limpar o que você precisa, para depois você ir para uma energia mais branda. Então, para cada um vai estar numa fase. Algumas pessoas... Quer dizer, se você prende, se você não fala nada, mas você não fica em paz, então não é o caminho, não é esse. Quando você consegue não falar nada, não arrumar uma briga e ficar em paz, aí ok, você já está numa nova vibração. Tem uma diferença. Então perceba, você está ficando quieto para não arrumar briga, mas você está ficando em paz? Se a resposta for não, pode ser apenas medo de enfrentar. Se a resposta for sim, eu fico em paz, fico de boa, de verdade, não é fingindo que eu estou de boa para não arrumar briga, e aí você já está numa nova energia. Aqui eu vou embaralhar de novo, tá? Não sinto que foi essa, que é isso. E tem uma pergunta aqui que é: o que você entende como relacionamento, amor, amizade, prosperidade e família? Busque entender quais são os seus conceitos sobre isso. Talvez a sua alma esteja querendo viver de uma forma e os seus dogmas, paradigmas e conceitos, suas crenças sobre isso não estão lhe permitindo. Então, se liberar das crenças que você tem vai te ajudar a trazer satisfação para você mesmo no nível de alma. Porque mesmo que você atraia prosperidade, amor, etc., talvez você não esteja conseguindo viver isso da forma que você gostaria. Então você atrai o dinheiro, mas você não consegue viver com isso da forma que você gostaria. Você não atrai dinheiro da forma que você gostaria. Então entender as suas crenças sobre isso, sobre trabalho também, vai te ajudar.
O que é o trabalho para você? Como é trabalhar? O que é a família? O que a família representa para você? Como é viver em família? E aí você vai lá na sua infância também e pergunta sobre isso. Na minha infância, o que eu entendi sobre trabalho? Quando eu via minha mãe e meu pai trabalhando, como eu me sentia? O que eles falavam sobre trabalho? Esse tipo de coisa. Como eu me sentia no meu ambiente familiar quando eu era criança? E aí você vai achando as suas crenças. E na parte da adolescência também, na fase adulta agora também. Porque algumas pessoas podem ter tido problema amoroso também, por conta disso, entende? De ter achado um amor, mas ele não bater com seus dogmas e paradigmas e você, mesmo querendo, não conseguiu ficar com ele. Porque estava fora do que estava nos seus conceitos ali, das suas crenças. E as crenças, elas são muito poderosas. Elas estão no nosso subconsciente e elas são o que fazem a gente tomar decisões. Então, por mais que você tenha no seu consciente você quer aquela pessoa, no seu subconsciente tem uma informação que faz você acabar tirando ela da sua vida, mesmo sem você querer. E você pode ter lidado com alguém também que fez a mesma coisa, tá? Como vocês. Aqui ainda tem uma parte sua que você tem que voltar a acessar, que tem mais alegria, que tem alguma coisa a ver com a infância. Tem uma tristeza quando você pensa na sua infância. Mas tem alguma chave ali, alguma coisa ali que você gostava de fazer. Eu acho que a parte mais difícil agora para vocês está sendo esse peso, porque vocês não querem ter que olhar de novo para a infância. Porque é desconfortável. Vocês acho que já passaram por isso, não queriam passar de novo, mas ainda tem alguma coisa ali para vocês verem. E algo também, essa parte de sair da infância, todos os momentos de transições, tá? Deem uma olhada em todos os momentos de transições de vocês. Então, do útero da sua mãe para o nascimento, do bebê para a criança, da criança para o pré-adolescente, do pré-adolescente para o adolescente, do adolescente para o adulto. Tenta lembrar como foi essa parte da sua vida, o que estava acontecendo, como você se sentiu e como você se sente com transições. Existe uma sensação aqui de sempre estar deixando algo para trás. É como assim, quando você transiciona, quando você muda, você fica com um pesar por aquilo que ficou no passado. E isso também pode estar te atrapalhando agora. Você está num momento de transicionar para uma outra fase da sua vida, mas não está conseguindo soltar tudo que tem para soltar, porque fica aquele pesar pelo que vai ficar no passado. Isso faz todo sentido para câncer, né? Câncer e Capricórnio, mas principalmente câncer. Então, assim, tem uma vontade, um entusiasmo de, vou para uma nova fase da minha vida, vou viver aquilo, vai ser ótimo, mas ao mesmo tempo tem aquele pesar. Mas tudo vai ficar para trás, meus amigos vão ficar para trás, os ex vão ficar para trás, tudo vai ficar para trás, mesmo que você não queira mais aquilo na sua vida, fica um pesar, tem uma dificuldade de deixar partir. E um pesar aqui dessa questão que eu falei assim de quando deixou de ser criança, de quando deixou de ser adolescente, pode ter uma saudade. Ai, o gato. Pode ter uma saudade aqui dessas fases. E isso esteja te impedindo de evoluir. Pode ter saudade também, questão de vidas passadas aqui, tá? De algumas almas de vidas passadas. Alguma coisa nesse sentido. Então, se liberar disso para viver o novo. Você ainda tá com
tem questão com o ex aqui, sabe? Sentimentos assim, você quer ir para uma nova fase, mas ainda tem um negócio mal resolvido com o teu ex aqui dentro. Você ainda olha com uma certa mágoa, você olha pro passado e fala, poxa, eu quero seguir em frente, mas eu não gostei que foi assim, eu não gostaria que tivesse sido assim. Mesmo que eu quisesse que terminasse, eu não queria que tivesse sido dessa forma. Tem sentimentos profundos ainda aqui que não foram resgatados e trabalhados, transformados. Ainda não foram bem tratados aqui. E eu acho que instintivamente aqui vocês sabem disso. E tem que fazer isso para você seguir em frente e prosperar. Essa questão mal trabalhada do teu cardíaco aqui, dessa coisa de relacionamento, de coisas do passado, de nostalgia, estão te atrapalhando aí para essa nova fase de prosperidade. Você não está conseguindo focar tanto em trabalho, em dinheiro, de uma forma mais tranquila, sabe? Sem estar com um peso na cabeça pensando em outra coisa lá atrás. Porque ainda tem coisa mal resolvida aqui com o passado, com pessoas do passado, principalmente. Com o seu eu do passado e com pessoas do passado. Aqui você pode também fazer um exercício de pensar, igual eu falei, pensa no seu eu do passado, nas suas fases, e anota o que vem na sua cabeça. O que você achou que ficou mal resolvido lá atrás? O que você queria fazer que você não conseguiu? O que você fez que você não gostou? Tudo que vier na sua cabeça você vai anotando e talvez te dê uma luz sobre o que falta aqui para você resolver. E sem falar na questão da aceitação, tem coisa que assim, é aceitar que transformou. Às vezes tem uma rigidez aqui de não aceitar que se transformou. Que se transformou você mesmo, que a vida se transformou, que as pessoas se transformaram. Para algumas pessoas aqui, se você tiver com alguém específico na cabeça, né, quando eu falo de relacionamento aqui, essa pessoa está passando por algo bem parecido, só que num estágio diferente. Ela ainda está muito assim, numa energia mais densa, mais pesada do que a sua. Ela tem mais dificuldade ainda de ver a própria sombra, de encarar algumas coisas, principalmente emocionais. Ela tem muita questão aqui também de ter que se virar sozinho, tá? Questão de plexo aqui. E quando estamos assim, sem plexo, igual eu falei aqui, vocês estão nessa energia de poder pessoal, chegando nessa fase boa. E isso já é um plexo, né? Mais bem elaborado. Essa pessoa ainda tá com esse plexo bem prejudicado. Então existe aqui uma energia também, ela olha também para a situação de vocês e ela fica triste. Talvez até uma certa saudade aqui, não quer dizer que ela vá voltar, tá? Que ela queira voltar, mas existe sim uma tristeza por como foi, uma saudade por como foi não, uma saudade da situação. Mas ela tem questões aqui, principalmente com a mãe, não só com a mãe, com energias femininas no geral, que ainda não foram resolvidas. É como se tivesse... E tem uma questão aqui para algumas pessoas de energias femininas bloqueando o caminho dessa pessoa. Pode ter sido com magia, pode ser coisa de vida passada, pode ser só coisa psicológica, assim, uma mãe, uma ex, uma atual, sei lá, mais energia de feminina aqui nessa pessoa. Mas como eu sempre digo, gente, eu falo porque está no jogo, mas não significa que é para você. Quando você está numa situação assim específica com alguém, numa dinâmica com alguém, o ideal é você abrir um jogo para você e na energia dessa pessoa, para você ter certeza. Porque às vezes o que eu tô falando aqui não é para todo mundo. Mas essa pessoa tá querendo focar em financeiro. Ela não tá numa energia muito amorosa, não. E eu acho que vocês sentem isso de alguma forma, isso te dói. Então, e também tem aqui uma questão. Eu acho que vocês também passaram por muitas coisas, assim, de relacionamentos em que a pessoa que você tava era muito focada em dinheiro e não desenvolvia bem o campo amoroso com vocês. E também existe uma raiva de vocês conseguirem focar no campo financeiro, porque você tinha raiva disso. De alguma forma, mesmo que inconsciente, você tem raiva das pessoas que focam no financeiro. E aí você não quer focar no financeiro.
Porque aí não bate, né? Eu tenho raiva de quem foca no financeiro, eu vou focar no financeiro. Não pode. Para algumas pessoas tem isso aqui também, tá? Conflitos em relacionamentos que foi por causa de dinheiro e te trouxe uma certa mágoa nisso aqui. Aqui eu sinto também uma energia de escorpião, tá? Fundo do céu também. Se vocês olharem o mapa astral de vocês, vejam o fundo do céu de vocês, o que está na casa 4, que é até a casa de câncer, né? Que está presente nesse jogo. A casa 4, ela também fala muito dessa questão assim, de subconsciente. Que é onde está a lua, né? Questões emocionais, questão com a família. Então eu digo assim, eu vou fazer futuramente tiragens também do fundo do céu. Não sei quando você vai ver essa tiragem, mas se já estiver lá, né, é interessante você assistir. De qualquer forma, também acho interessante vocês assistirem o jogo de Escorpião, tá? Que eu vou fazer ainda, que vai ser o Estrelas Fixas nos signos fixos. Que vai ser Touro, Escorpião, Leão, Aquário. Tem tudo a ver com isso aqui. Até porque Leão e Aquário é o eixo do plexo solar. Então faz todo sentido. Deve ter alguma coisa para vocês lá. E também olha essas casas no seu mapa. Casa 2, casa 8, casa 5, casa 11. E esses signos, Touro, Escorpião, Leão, Aquário. Pode ter alguma mensagem para vocês aí no seu mapa. Eu já falei isso no outro vídeo, né? De pesquisar aleatoriamente no Google. Assim, não só fazer meu mapa astral. Eu jogo no Google, aí meu leão tá na casa 8. E aí eu pesquiso, o que é leão na casa 8? Características, desafios. Aí meu leão tá em aspecto com Vênus na casa 8. Aí eu pesquiso o que significa isso. E muitas vezes vem muita resposta pra mim só através de uma pesquisa rapidinho no Google. Eu deixo a minha intuição me guiar, né, nesse tipo de coisa, assim, vem um negócio na cabeça e eu pesquiso. E às vezes até coisas que não são do meu mapa astral. Às vezes vem na cabeça, pesquisa leão na casa 10. Por acaso é do meu mapa, mas agora que eu me lembrei que vou até pesquisar isso agora. Mas vamos supor que não fosse no mapa. Vem assim, pesquisa leão na casa 10. Aí eu pesquiso lá, não tem nada a ver com o meu mapa e tem uma mensagem pra mim lá sobre o que significa. E aqui vocês estão numa energia muito séria, tá? Então, resgatar um pouco do senso de brincadeira, de levar as coisas mais leves na vida de vocês aqui. Eu entendo que o momento, né, não tá tão propício para coisas leves, mas vai te ajudar a passar por isso. Deixa eu ver só se sai mais alguma coisa aqui. Opa. Essa pessoa aqui que eu falei, né, tem questões familiares, tá? Problemas familiares aqui também. Eu acho que ela não quis te arrastar pra isso também, entende? Tem um pouco aqui disso, de não querer te arrastar pros problemas dela. Porque assim, nem ela sabe como resolver, é muito pesado pra ela, então ela também olhou pra você e falou, não, você é uma pessoa boa, não quero que você passe por isso. Algo desse tipo. Ou meio que não é, você é uma pessoa boa, eu gosto de você, não quero que você passe por isso. Eu quero enfrentar isso sozinho. E como eu falei, né, aqui vocês podem até ser pessoas muito amorosas, né? Tem Libra aqui, tem Câncer aqui, enfim. Não que Capricórnio e Áries não sejam, tá? São também. Nem sempre, nem tanto, mas são. Principalmente Capricórnio. Ela tá passando... a energia da questão de família dela que não tá muito legal e ela tá tentando resolver aqui. Ela tá num momento de libertação também da questão familiar. Acho que ela era muito dependente emocional ou dependente de uma forma geral da família. E ela tá percebendo que isso não faz bem a ela, não. Ela tá parando pra perceber, assim, tudo que ela perdeu, tudo que ela deixou de viver, tudo que ela fez, as escolhas que ela fez. Sabe quando você toma um choque, assim, de quando você era super fiel à sua família, de repente você olha e fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Olha tudo que eu tô perdendo. E ela meio que sente que tá perdendo assim, ó. Ela meio que tá perdendo relacionamentos bons, novos caminhos.
leveza, sabe? Eu acho que ela tá despertando pra isso de não, isso aqui não tá legal pra mim. Vou ter que me afastar, vou ter que me transformar, mudar. É uma coisa boa aqui, tá? Apesar dela tá e é pesado, realmente, assim, quando você é muito vinculado à sua família, quando você passa por isso, dá uma dor, né? Vem aquele momento de, sei lá, primeiro você sente que você tá traindo a sua família, depois às vezes vem uma revolta, né, de como que minha família fez isso comigo? Porque a gente entende, né, que a nossa família ela só tá vivendo a vida dela. Ela não fez nada com a gente, assim, de propósito. Mas nós somos muito prejudicados, muitas vezes, pela nossa família, né? Pessoas que precisavam de tratamento não fizeram, que não tinham um psicológico bom, que não tinham condição de ter filho e teve, condição psicológica, né? Briga com irmãos, tudo aquilo afeta muito a gente. E mais só que depois vem o perdão, né? Até porque nós também erramos, mesmo não só nessa vida como em outra. Então eu acho que essa pessoa está no momento de libertação aqui dessa energia familiar. Não vejo que ela tem raiva assim tanto da família. Mas ela tá parando pra perceber de caraca. Sabe quando cai a ficha e você olha assim, meu Deus. Depois da raiva geralmente vem o perdão, né? Mas eu acho que ela tá mais assim no cair a ficha. E aí eu não sei como é que vai ser o processo dela. Se ela só vai cair a ficha e mudar e ficar de boa, ou se ela vai passar por esse processo de raiva, enfim. Cada um vai no seu modus operandi aqui, né? Mas aqui tem uma vantagem dela fazer diferença. Sim. Gente, essa foi a tiragem. Espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Como eu falei, depois vejam as outras, tá? Que eu deixei de dica aqui. E foi um pouco difícil sair essa tiragem. Demorou um pouquinho, mas valeu super a pena. Foi bem mais profunda, bem mais intensa do que eu estava esperando. Pessoal, um beijo. Obrigada.